relembrando esse comentário que você fez. Pois é, Paulo, eu postei esse comentário novamente. Se eu não me engano, ele é de 2013, se for conforme o meu registro aqui, né, no telejornal SBT Paraná. Eu, desde que tive microfone, tive espaço, eu nunca me furtei em fazer essa crítica ao erro histórico que é a proclamação da República, e não entendo como um erro histórico simplesmente por esse modelo, esse sistema de governo, esse sistema de político ou forma de governo, ele seja superior ao outro, mas porque rompeu com a nossa tradição, rompeu com o nosso curso histórico, a nossa razão de existir, sem substituí-lo por nada, por uma meia dúzia de fanáticos, por uma seita que ousaram praticar uma experiência política, social, com uma nação, um país continental. Deu no que deu. Portanto, sempre que tive a oportunidade, denunciei isso e era carimbado, aliás, ainda sou, mas especialmente naquela época, quase 10 anos atrás, né, onde poucos textos, poucos autores ainda haviam publicado coisas a respeito sobre a falácia que é a República, esse maldito golpe republicano. Tanto que desde aquela época, eu neste dia só visto preto. Eu apresentava o telejornal de gravata preta, paletó preto, porque era um dia de luto, não era dia de comemoração de porcaria nenhuma. Agora, eu estava ouvindo o Abraham falar sobre os positivistas do Exército e tal. Eu lembrei de uma passagem breve do Dalton Trevisan, que é um escritor curitibano, né, que num dos textos ele dizia assim, olha, ontem eu passei brevemente pelo centro de Curitiba, encontrei 11 positivistas, no mundo inteiro são 13. Esses outros 2 talvez ainda estejam no Exército, eu espero que não. Agora, eu queria perguntar para o Dom Bertrand sobre a gente que sempre fala a respeito da monarquia, né, especialmente em mídia de massa, como eu venho, sempre recebe 2 questionamentos, assim, se houve ou não uma reação ou uma tentativa de reação por parte do imperador, né, ou ele entregou de mão beijada, existe essa crítica, assim, e talvez eu gostaria que o Dom Bertrand pudesse elucidar. E também sobre um episódio que eu sei que ele aconteceu, mas seria muito legal se o Dom Bertrand pudesse também abordar, que é ainda sobre no período militar, quando figuras do Exército teriam procurado membros da família real para falar a respeito de restauração. Gostaria que o Dom Bertrand pudesse abordar essas 2 questões. Perfeito. A sua primeira pergunta, então, é? Qual? A minha primeira pergunta é se, em seguida ao golpe, com o exílio do imperador, tal, se houve alguma tentativa de organização de uma reação por parte do imperador, não essas espontâneas que a gente sabe que aconteceu aqui no Brasil. De fato, o imperador estava muito doente, muito diabético e muito debilitado naquele momento. A princesa Isabel e o conde de não queriam que o imperador fosse para o Rio, descesse de Petrópolis ao Rio. E diziam, vamos para Minas, e lá restaurar uma monarquia. De lá, nós temos meios de nos defender e o povo está do nosso lado. Aliás, é a mesma coisa que hoje em dia. O povo está do lado do chefe de Estado e não a favor dessa toda essa agenda que eles querem voltar ao poder. Bom, infelizmente o imperador não quis. Um pouco, mas sobretudo por causa da doença e um pouco também por causa do certa mentalidade liberal que ele tinha, que não queria que derramasse uma gota de sangue por causa dele. Na realidade, correu muito sangue para consolidar a República. Isso eu estou no outro capítulo, no tratar, mas correu muito sangue. O genocídio de Santa Catarina, do Paraná, sobretudo Canudos, da Guerra Federalista no Sul, etc. A segunda pergunta é a questão da que um grupo militar teria procurado meu pai. De fato, houve isso. Foi por ocasião daquela revolta que houve na transição entre Getúlio e depois veio Juscelino Kubitschek, que é o autor do suicídio de Getúlio, que é o Direu Ramos, etc. Naquele impasse, eu me recordo, nós morávamos numa fazenda no Norte do Paraná, sobrevoou a fazenda um avião pequeno, um desse Lucas, de
transporte de autoridades, é um bimotor pequeno da Força Aérea, pousou no aeroportozinho da cidade, que é um aeroporto de terra, depois chegou de táxi à fazenda, um grupo de 2 ou 3 oficiais da Força Aérea, para proporem a meu pai uma restauração da monarquia naquele momento. Meu pai, sabiamente, viu assim, não havia condições, porque foi uma revolta extremamente localizada, não tinha a menor possibilidade de vencer. E meu pai disse a monarquia, e respondeu também que a monarquia deveria vir ao encontro de uma aspiração do conjunto da nação. E ele preferiu que não se corresse qualquer risco nesse sentido. Disse uma monarquia que subiria apenas com um golpe de Estado, um golpe militar, uma pequena minoria. E aí eu lembro um fato histórico da Napoleão, no auge de sua glória, havia um desfile militar, depois de uma grande vitória no Champs-Élysées, e ele voltou para Talleyrand e disse, veja quanta glória. Talleyrand respondeu, senhor, é verdade, muita glória, mas lembre-se que ninguém se sente estavelmente sob a baioneta.